Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao culto de adoração do domingo que a gente faz carinhosamente chamado de Central em Adoração. Nós estamos com alguns problemas técnicos, mas estamos conseguindo transmitir para você que está em casa. Esse culto não é ao vivo, você vai assistir depois que ele terminar, mas para mim é bom saber que independente de qual seja o seu credo religioso, você está conectado conosco. Se ainda não é inscrito em nosso canal, faça isso agora, para que nós possamos então ter você conectado conosco e também aproveite para, além de se inscrever, compartilhar esse link com mais pessoas e ativar também o sininho. Boa noite para você que está de forma presencial aqui. Já nos cumprimentamos, já conversamos um pouquinho e hoje nós vamos para o quarto episódio da série Crescendo em Cristo. Crescendo em Cristo. Se você perdeu algum dos nossos episódios anteriores, vai aí na nossa playlist e você encontrará, assim também como os mais de 2.000 vídeos que nós temos disponíveis para você aí. Hoje o tema é envolver-se com a igreja, ou envolva-se com a igreja. Essa série é uma série dedicada para quem está começando a caminhada cristã. Independente de qual seja o credo religioso, é importante você assistir essa série para aqueles que são chamados por Paulo carinhosamente de neófito. Já ouviu essa palavra na Bíblia? Neófito é quem começou a sua caminhada cristã e ainda não tem todo o conhecimento. Por isso que Jesus disse que quando a pessoa é batizada, ela precisa aprender a guardar todas as coisas. Então a gente entende que batismo não é formatura. E muitas pessoas se batizam e estagnam, param de crescer espiritualmente. E se elas assim o fazem, elas não se desenvolvem e acabam atrofiando ou morrendo na fé. Então essa série é dedicada a isso. Nós já falamos sobre o batismo, já falamos sobre a caminhada cristã da devoção pessoal, do testemunho, e hoje nós vamos falar sobre a importância de se envolver com a igreja, que é o corpo de Cristo. Para você que está na internet aí, lá vai a primeira passagem, Apocalipse, capítulo 10, os versos 8 até o verso 11, para você que está conectado aqui também presencialmente com a gente. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, para a gente dar sequência ao tema desta série, a série Crescendo em Cristo. Como crescer em Cristo. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Os versos 8 até o verso 9. Amém? Você já encontrou? Você que está aqui e você que está em casa aí. Encontrou? Então, vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso querido e amado Pai, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela Bíblia que se encontra aberta agora. Fale conosco, Senhor, nos ajude, principalmente aqueles que estão há poucos dias, há poucos meses, há poucos anos na caminhada cristã. Ajuda essas pessoas a se manterem unidas ao seu corpo, que é a igreja. E aqueles que já estão há mais tempo, que talvez estejam precisando revisar algum tema, que a sua palavra eficaz possa alcançar este coração. Fale conosco agora, tenha misericórdia de nós e que eu e os meus defeitos de caráter não atrapalhem a sua conversa com seu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém ou amém? Amém. Amém. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus em Apocalipse capítulo 10, os versos 8 até o verso 11. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então aqui há a continuidade do capítulo 10, que vai falar sobre os anjos, os 7 trovões e o livrinho que João verá. Se você tem uma boa memória, quando você lê o livro de Apocalipse, você vai encontrar o livro no capítulo 5, há 5 episódios anteriores. João está desesperado porque esse livro, ele está na mão de quem está assentado no trono, uma referência para Deus, e não há ninguém que possa abrir o livro.
Esse é o livro dos eventos finais da história do mundo. E João quer saber como as coisas vão se desenrolar. No capítulo 10, esse livro agora Jesus vai abri-lo no capítulo 6 e o 7, você vai ver ali os 7 selos sendo abertos. Agora é necessário que esse livro seja mais uma vez mencionado. É desse livro que João está falando. Fui, pois, diz o verso 9, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Olha que coisa! João faz uma aplicação profética ao livro de Daniel. Quando você vai para o livro de Daniel, no capítulo 12, você vê que a ordem de Deus, dada à profecia dos eventos finais, é para que essa profecia seja selada para o povo que viveria no tempo do fim. E quando vai começar o tempo do fim? No final das 2.300 tardes e manhãs dadas a Daniel. Nós vimos aqui alguns eventos que marcam essa época, porque o capítulo 12 de Daniel diz que o saber acerca desse livro selado se multiplicaria no tempo do fim. E nessa série, nós falamos sobre eventos que marcaram o início do movimento adventista. Um batista chamado William Miller passa 2 anos estudando as profecias de Daniel, em específico as 2.300 tardes e manhãs, e na cabeça dele, o santuário era na terra. Então, se Jesus foi ao céu e o santuário seria restaurado no final das 2.300 tardes e manhãs, que começam profeticamente com a saída do decreto de Artaxerxes em 557, ele fez as contas. 1844. Então, Jesus volta em 1844 para purificar o santuário terrestre. A data estava certa, o evento estava errado, porque Hebreus diz que Jesus não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas a semelhança do que existe no céu. Então, apenas uma função, agora Jesus estava mudando. Ele era advogado, agora ele se tornaria juiz e começaria o juízo investigativo. Então, Miller, que era batista e morreu guardando o domingo, ele trouxe uma contribuição muito grande para os eventos finais, mas ele não era adventista do 7º dia. Então, como o livro de Daniel estava selado, e a partir de 1844 o saber acerca desse livro se multiplicaria, é desse assunto que Apocalipse 10 está falando agora. Vai, toma o livro. É como se ele estivesse dizendo ao próprio Miller: Miller, vai ser doce na sua boca. Miller saiu fazendo tendas e fez gráficos e saiu pregando. Olha que boa notícia. Já imaginou se eu dissesse para vocês e confirmasse biblicamente que Jesus voltaria esse ano, 31 de dezembro? Que notícia maravilhosa para alguns. Outros iam se descabelar: minha gente, eu tenho que organizar meu casamento, eu não fui batizado ainda, eu tenho que guardar a lei de Deus, meu Deus, eu vou me desesperar. Esta é uma das facetas do amor de Deus, em não nos deixar saber a data, porque se nós soubéssemos a data, a gente ia se desesperar. Aí Deuteronômio 29, anota aí, diz o quê? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas a nós e aos nossos filhos para sempre. Então Miller foi doce para ele. Estima-se que ao redor do mundo 1 milhão de pessoas se tornaram milleritas, ou povo do advento. 1 milhão de pessoas. O mais próximo que chegou de nós, Manuel Lacunza, escreveu um livro em espanhol, La Venida de Jesús en Glória e Majestad. Então, muitos foram impressionados nessa época por esse movimento profético que trazia uma verdade clara de Daniel. O livro seria doce, mas 22 de outubro chegou. E aquilo que fora doce a princípio, como é que o anjo descreveu aí? O anjo diz assim, o verso 9: Ele tomou, me disse, toma-o e devora-o.
e milha devorou e fez os cálculos, ele será amargo ao estômago, mas na boca será doce. Aí vem um desapontamento que já estava profetizado. Foi amargo, porque chegou o dia e Jesus não voltou, e houve um grande desapontamento. Verso 10. Então me disseram, tomei o livrinho da minha mão, diz o verso 10, da mão do anjo, e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que mesmo com o estômago amargo, mesmo não passando bem, igreja, é necessário continuar. O movimento não podia parar, porque esse movimento surgiria no final das 2.300 tardes e manhãs, 1844, e começaria a restauração da verdade, mesmo estando com a boca adoçada e com o estômago amargo, sendo perseguido, sendo criticado, porque foi uma luta tremenda daqueles que continuaram após o grande desapontamento. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então aquele movimento profético que surgiria a partir do desapontamento não seria uma igreja para atender uma rua, não seria uma igreja numa fazenda para atender uma família, não seria uma igreja que seria forte em um bairro, não seria uma igreja que seria forte em um país, em um continente, mas ela cumpriria um papel profético global. Ela não surgiria na cabeça de um homem. A liderança desta igreja não estaria sobre um império, uma nação, uma região do mundo, uma ideologia. Não seria um movimento aberto para, olha o que a profecia diz aí no verso 11, povos, nações e também o quê? Línguas e reis, ou seja, alcançaria monarquia, democracia, socialismo, comunismo, o que você imaginar. Então assim é o Evangelho, a ideia da profecia de Apocalipse capítulo 10. Então a gente vai percebendo que há algo a se desenrolar sobre esse papel da igreja. Ah, pastor, então o senhor quer dizer com essa mensagem que igreja verdadeira, que a única igreja verdadeira é a adventista, porque ela surge no final do período profético determinado, e então ela vem como um movimento profético. Já falamos sobre isso aqui. A igreja de Deus, ela não está resumida a um grupo específico de pessoas. A igreja de Deus é representada por quem é fiel à palavra. Não basta ter um certificado de batismo adventista. Isso não quer dizer que você carimbou seu passaporte. Não, você precisa ser fiel a Deus, à palavra de Deus. Então o povo de Deus, ele está resumido, eu estou repetindo coisas da série, em dois: o povo que é visível, que são os fiéis à palavra de Deus, como ela está escrita, descrita pelos anjos, pelos profetas, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Deus que escreveu com seu dedo as tábuas da lei. Esse é o povo que pode ser visto como aquele que está fazendo a vontade expressa de Deus. E tem o povo de Deus que é invisível, porque você não sabe o que está no coração dele, você não sabe o que ele aprendeu, o que foi colocado para ele, mas ele é fiel naquilo que ele crê. É por isso que Apocalipse 18, Jesus condenando Babilônia, ele diz que mesmo em Babilônia tem povo dele. Ele diz assim, olha, eu vou destruir essa confusão religiosa, mas saia dela povo meu. Então tem povo de Deus dentro da confusão religiosa, que precisa ouvir esse clamor. Então no céu nós vamos ter muita surpresa. Haverá muitas pessoas que fazem parte de vários grupos religiosos, porque quem vai julgar não sou eu, não é você, não é você. Quem vai julgar a sinceridade e inteireza do coração das pessoas é o próprio
Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Deus a ninguém julga. Deus, eu não vou julgar não. Eu vou dar autoridade ao meu filho para julgar. Então não entra para julgar quem está certo ou quem é errado, ou quem está errado, porque você pode se decepcionar e acabar se perdendo também. Então esse é o papel que nós estamos vendo aqui no primeiro texto que nós estamos trabalhando. Então nós vimos que haveria uma necessidade de estabelecimento de um movimento que continuasse a profetizar, a falar das profecias bíblicas, a evangelizar o mundo. Aí você tem a formação, por exemplo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vai surgir desse desapontamento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma das entidades mais bem organizadas do mundo. O padrão organizacional que adotamos nos foi dado por Deus. Aí a Bíblia diz que onde não há profeta, o povo se corrompe. E nós temos uma profetisa que Deus usou para que a Igreja Adventista fosse diferente. E a gente vai trabalhar para você que é novo na fé esse aspecto. A igreja vai se organizar, a igreja vai surgir a partir de um desapontamento, a partir de 1844, mas ela vai se organizar como igreja só em 1860. Ela foi organizada com a primeira igreja e aprovou o nome Adventista do Sétimo Dia. Daqui a pouco nós vamos ver por que Adventista. Em 1861 foi formada a primeira Associação Geral. Pastor, o que é isso? Na minha igreja não tem isso, eu vou explicar. Em 63 foi organizada, foi formada em 61 e organizada a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, para atender o mundo todo. Em 1901, foi organizada a Associação Geral com a criação das uniões e dos departamentos da igreja. Em 1913 a 18, foram criadas as divisões mundiais. Então, a divisão, Conferência Geral, União, daqui a pouco eu explico isso para você, que são escritórios da Associação Geral espalhados por todo o mundo. Então, como a igreja precisava se organizar, porque ela entendeu que precisava pregar ao mundo todo, se criou, com base profética, orientação profética, um esqueleto para que a igreja pudesse avançar. Aí algumas pessoas pensam assim, até alguns adventistas, a igreja parece uma empresa. É porque não tem como você evangelizar o mundo sem um CNPJ. Como é que você vai abrir uma escola sem CNPJ? Um hospital, como nós temos rede, sem CNPJ? Como é que a gente vai produzir alimentos sem CNPJ? Sem setor pessoal, sem almoxarifado, sem criar uma estrutura de empresa? Então, o esqueleto organizacional da igreja é que permite que o braço da igreja chegue em todos os lugares do mundo. Então, a igreja começou se organizando. A Igreja Adventista do Sétimo Dia segue a forma representativa. Tem várias formas. A Igreja Católica tem uma forma. As igrejas protestantes, na maioria, têm o congregacionalismo. O que é o congregacionalismo? A igreja, ela se mantém e tudo que entra fica para ela. É a congregação. É a congregação que escolhe o pastor. Então, todo recurso é investido ali. Algumas são filiadas a outras instituições, convenções, e mandam um pouco desse dinheiro para lá, para manter a convenção, em projetos, etc. A nossa forma é diferente. A nossa forma é representativa. Nesse modelo, a autoridade não recai sobre pastor, presidente de associação geral, presidente de união, de divisão, de associação. A maior autoridade desta igreja é a própria igreja. Por isso que quando a igreja quer tomar uma decisão, você tem os líderes que se reúnem lá embaixo, na comissão, na sala administrativa, e a gente propõe aqui na frente os nomes dos novos líderes. Se vocês aprovarem, está aprovado. Se vocês disserem não concordamos, volta lá para baixo. Por isso que quando uma pessoa é batizada, na foto que vai rodar o mundo, antes da foto eu falo o quê? Quantos dois irmãos batizados concordam em receber o Renan
que é um dos próximos dali, estou olhando para ele, está ali me olhando. O Renan, como membro dessa igreja, quando você levanta a mão, você é autoridade. Se ninguém levantar a mão, não tem batismo. Então a autoridade da igreja adventista não recai sobre mim, vai batizar e acabou, não é assim. Então vocês tomam o voto. Isso é muito importante, porque a igreja não tem um dono. Porque se a igreja tivesse um dono, eu ficaria aqui 20 anos e meu filho Osmarzinho entrava no meu lugar. E eu ia convencer vocês, olha, Osmarzinho, eu preparei esse menino. 40 anos eu preparei esse menino, já no ventre, Deus determinou, e assim que fica numa família só. E vai passando ali, um vai de cano, é quando acontece um acidente, a esposa assume e continua a mesma pessoa, a mesma liderança o tempo todo. Nós não somos assim. Nesse modelo, a responsabilidade então recai sobre a igreja em si, os membros. O trabalho de cada nível administrativo da denominação é revisado em assembleias periódicas. Próximo domingo, a nossa região aqui fará uma assembleia, uma quadrenal, onde vamos escolher o presidente, tesoureiro, o secretário e todos os departamentais. Daqui estão indo 3 delegados, cada igreja está enviando o seu delegado, e a gente vai reunir. Mas antes de votar, cada um vai ter que dar relatório do que fez nos 4 anos. O tesoureiro vai dizer e mostrar na tela para os delegados, nós entrou tanto, nós gastamos tanto, construímos isso, aquilo, outro, as despesas estão equilibradas ou não. O secretário vai dizer, foram batizadas tantas pessoas, foram abertas tantas igrejas, tantas pessoas saíram da igreja. E o presidente vai dar o relatório de todos os departamentos. Olha que coisa, prestação de conta. Se a igreja entender que eles devem continuar, pode continuar. Se entender que vai mudar, muda e está tudo certo. Olha que coisa interessante. Essas assembleias são maravilhosas. Outro ponto importante, que é importante para você que está chegando na igreja, esses 4 níveis que existem na igreja. Porque se você vai numa igreja evangélica, você vai ver o pastor lá na igreja. E o pastor toma conta só daquela igreja. Eu tomo conta desta igreja, mais o Novo Mundo, mais o Ouro Branco. Eram 5, agora estamos com 3, mas o ano que vem abre mais. Por que isso é interessante? Porque se eu fosse pastor só desta igreja, se fosse congregacional, como aqui a principal igreja do campo é essa, tem outras instituições, tem um NASP, mas a igreja é essa, todos os colegas ficariam de olho, não quero ser pastor da igreja central, porque lá, pastor Osmar ganha mais. Não é assim na igreja adventista. Não importa qual seja o tamanho da igreja, o pastor ganha a mesma coisa. Isso aqui é importante. Então, se você sonha em enriquecer, não venha ser pastor da igreja adventista. Isso não vai dar certo. Você vai se vestir bem, a igreja vai lhe dar um bocado de presente, um bocado de terno, sapato. Você vai ficar todo elegante, relógio, tudo. Mas aí, se você for sequestrado, vai morrer, porque não vai ter dinheiro para pagar o sequestro, não. Está entendendo? Então, isso é maravilhoso. Então, como é que a gente faz para que tenhamos condições de manter um pastor? Se reúne um grupo de igrejas, chamado Distrito Pastoral. Então, você tem a associação, que é a associação. Se eu tenho um grupo de pastor aqui em Sorocaba, são 6 distritos pastorais. Então, esses distritos pastorais de Sorocaba, mais 6 ou 7, eu não lembro, em Hortolândia, mais Tatuí, mais vários, esses distritos se reúnem e tem uma administração que cuida dessa região sudoeste. E outras regiões, 8 em São Paulo. Essas associações ou missões são gerenciadas por uma união. A União Paulista, que está em Arthur Nogueira. Aí você tem um presidente para cuidar desses escritórios. Tem um outro nível, que não é um nível oficial. A divisão sul-americana não é um nível da igreja. Ela é uma extensão que está em Brasília para cuidar do continente sul-americano. Para você que já é crente é complicado, mas você que é novo na fé deve estar gostando, né? Ô pastor, entrei aqui mais perdido que cego em tiroteio. Então estou orientando aí, vai ficar gravado para você saber. Você tem um pastor na igreja, um grupo de igreja chamado Distrito Pastoral. Aí você tem uma associação que cuida desses conjuntos de pastores. Aí para cuidar dessas associações tem a união.
E uma extensão de Washington, que é a Associação Geral de 1861 que eu falei para você, tem as divisões, cada um aí cuidando de um continente, que é para poder atender o mundo todo. Eu lhe falei que é o esqueleto organizacional, os escritórios com RH, com tesouraria, com secretaria, com tudo, para que a igreja possa avançar. Então, a divisão sul-americana, ela não é um nível administrativo, tá? Ela faz parte da Conferência Geral. Então, os ministérios da igreja aí, pronto. Aí você tem vários ministérios, Ministério da Família, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Adolescente, da Criança, do Idoso, Ministério da Mulher, Ministério do Homem. Para quê? Para que possamos, dos jovens, atender todas as faixas etárias. Assim a igreja é dividida. Todos os ministérios da igreja têm como objetivo uma coisa só. Sabe por que essa igreja existe? Salvar pessoas. Mais nada. Mas a gente tem escola. Não, nós temos igreja em forma de escola. Ah, mas nós temos hospital. Não, nós temos igrejas em forma de hospital. Ah, mas nós temos clínica. Não, nós temos igrejas em forma de clínica. Ah, mas a gente produz alimento. Não, nós temos igreja em forma de indústria alimentícia. Porque a função do adventista é salvar pessoas, é ganhar almas. Porque se a gente não for isso, nós não somos igreja. Nós somos um clube social ou uma instituição de saúde. Nós somos uma família com cerca de 22 milhões de adventistas. Então, para você que é adventista do sétimo dia, que começou a guardar o sábado, está pensando que vai passar fome, se tem 22 milhões de pessoas que guardam o sábado e não passam fome, só você vai passar? Deus prometeu, Isaías 58:13, que ia sustentar a gente com a herança do pai Jacó, porque a boca do próprio Senhor disse. Então, pensa nisso, somos uma família muito grande. Uma pessoa, quando entra no movimento adventista, a gente fez uma estatística, você que é recém-batizado ou está vindo para a igreja, para se manter fiel, você precisa de 6 amigos. Se você chega aqui e não fala com ninguém, quando eu apertar a mão, você vira a cara, senta lá na galeria escondido. Se você não fizer 6 amigos, você vai afastar-se da igreja. Você não tem convivência. Tem que fazer amigos. O que é que mantinha você no bar? Os amigos. Você, rapaz, eu não estou nem com dinheiro, mas o pessoal disse que vai ter uma balada hoje, eu vou. Não é assim? E o cara vai. O pessoal que usa droga, que está me assistindo aí do Instituto da Grande Esperança, como é que era ali? Acendia um negócio, ficava passando no mínimo em 6 amigos, era ou não era? Pois é. Aí compra um litrão de 51 para quê? No mínimo 6 amigos. 6 amigos já dá para jogar bola num só site, já dá para jogar basquete, já dá para jogar vôlei, está entendendo? Então é importante que quando você aceita Cristo, você também amplie esse ciclo de amizade. As principais cerimônias que a igreja adventista do sétimo dia tem. Primeira, batismo. Alguém aqui já foi batizado? Levante a mão, só quem foi batizado. Pronto, quem já passou pelo batismo sabe. Você nasce de novo. Ah, pastor, nunca fui. Então vem aqui sábado que vem, que é aniversário da igreja, e nós vamos ter batismo. Aí você vai ver como é que é o batismo. Eu ainda vou lhe convidar para você ficar aqui de perto, para você assistir o batismo. O que é batismo? Novo nascimento, nova chance, nova oportunidade. Ceia do Senhor. No adventismo é diferente, porque não só você come, mas você participa integralmente da cerimônia, com a cerimônia da humildade, lavando o pé. Marido lava o pé da esposa, esposa lava o pé do marido, os filhos lavam o pé dos pais, os pais lavam os pés dos filhos. As pessoas que estão brigadas vão lá, conversam, se organizam e lavam o pé e depois tomam a ceia. Outra coisa que para nós é importante, casamento. Casamento. Dia 19 de janeiro, nós estamos comemorando, eu e Hilda, nós estamos comemorando bodas de Oliveira, 34 anos de casado. Você vai ver a festa, não morra não, antes do dia 19 que vai ter festa. Casamento é bênção e dedicação de criança. A gente não batiza a criança recém-nascida porque ela não decidiu. Ela não tem poder de decisão. Então eu não posso pegar uma pessoa e levá-la,
Dizer, não, você vai ser da minha religião. A pessoa nem sabe quem eu sou ainda. Aí depois, mas pai, eu sou dessa não, porque seu avô era. Porque a bisa era. Todo mundo aqui que nascer vai ter que ser. Não, não é assim. A pessoa tem que escolher. Então a gente só batiza a criança quando ela tem a idade de decidir, de tomar a decisão ao lado de Cristo Jesus. Essa é a igreja adventista. Há um lugar para a adoração particular, individual. Você que não vem à igreja, tem que ter seu local, toda hora, quando você acorda, quando você come, quando você bebe, pode ser no metrô, pode ser no banheiro da sua empresa, você tem a sua devoção pessoal, mas, biblicamente, a Bíblia enfatiza a importância da adoração pública. Venha para a igreja, porque se você não vier para a igreja, você vai sair da igreja. Então você precisa se comprometer com o culto. Não, pastor, é um aniversário pet, vão fazer um culto de gratidão pelo pet, eu vou lá, não é os crentes reunidos? Eu vou. Você não ia funeral, ficava lá a noite toda, bebendo? Então vai lá, aniversário, é coisa de crente, eu estou lá. Por quê? Porque eu preciso me fortalecer. É importante vir à igreja, principalmente você que está aí em casa, sentadinho de bermuda, né? Culto, venha para a igreja. As instituições adventistas tem um propósito, e aqui a gente vai terminar. A nossa declaração de missão para o adventismo é fazer discípulos de todas as nações, comunicando o evangelho eterno. O evangelho eterno, não tenha medo de dizer tudo. O dom profético é bíblico, o dízimo é bíblico, a oferta é bíblica, a saúde é bíblica, casamento é bíblico. Tipo de relações, a Bíblia já diz quais seriam as relações afetivas. Fale o que a Bíblia tem a dizer. Então, fazer discípulos de todas as nações, comunicando o evangelho eterno no contexto da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, os versos 6 até o verso 12, convidando essas pessoas a aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, a unir-se à igreja remanescente. O que é a igreja remanescente? Não é o adventismo. A igreja remanescente é aquele que guarda o quê? Os mandamentos de Deus, tem testemunho de Jesus, é aquele que é fiel à palavra de Deus. Independente de qual credo religioso ele pratique, ele precisa, se ele quer permanecer salvo, ser fiel a Deus, a unir-se a essa igreja de Deus, visível e invisível, instruindo-as, essas pessoas, a servi-lo como Senhor e preparando-as para sua breve volta. A nossa declaração de visão, em harmonia então com as grandes profecias das Escrituras, que é o nosso contexto de nascimento, entendemos que o clímax do plano de Deus é restaurar toda a sua criação, a completa harmonia com a sua perfeita vontade e justiça. Então, nós temos aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o seu nome adventista, advento, a volta de Cristo, e do sétimo dia, porque enaltece a guarda de um mandamento esquecido, que é o quarto. A gente consegue guardar 9, né? A gente não quer matar, não quer roubar, não quer mentir. Não, mas o sábado passou. Há controvérsias. Está no chat ao vivo aí, entre em contato, vai aparecer para você somente aí, que nós estamos sem telão, um QR Code. Bora estudar a Bíblia e vamos tirar essas dúvidas. Religião é a única coisa que pode ser discutida, política não, futebol também não, mas religião vale a pena. No livro A Igreja Remanescente, na página 65, Ellen White fez um comentário, e é o meu último comentário. Não podemos adotar, ela disse, outro nome, ela aprovou esse nome, mais apropriado do que esse, que concorda com nossa profissão, exprime a nossa fé e nos caracteriza como um povo peculiar. Vamos então fechar com Apocalipse 12. Aí na mesma página que você abriu, Apocalipse 12, 17. Eu não sei se vai dar para cantar a última música, vai? Vai. Então o Ministério de Louvor já pode vir para cá. Eu não sei se está dando para dar zoom, porque nós estamos na câmera só. Mas essa mensagem é muito importante para você, que tomou uma decisão, que nasceu de novo e está fraco na fé. Você não foi chamado para fazer parte de uma igreja.
Você foi chamado para fazer parte de um movimento profético, para falar aquilo que muitos não têm coragem de falar. Porque pensam assim, não, se eu falar dessas coisas, minha igreja vai esvaziar. Porque não são coisas boas de se ouvir, né? Que não vou comer, não vou vestir o que eu quero, não vou comer o que eu quero, não vou trabalhar o dia que eu quero, vou fazer a vontade de Deus, é complicado, né? Mas esse é o meu papel. Apocalipse 12, o verso 17. O Ministério de Louvor já pode vir para cá, para louvar. 12, 17. Irou-se o dragão. Dragão é Satanás. A antiga serpente, vai dizer Apocalipse 20. O dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, acontece alguma coisa nesse mundo, esse mundo jaz no maligno, disse Jesus, ele está sob o controle desse mundo, mas Jesus veio e pisou na cabeça da serpente, não foi? Então, esse dragão, a história está chegando no final, esse dragão está com raiva, esse dragão está irado. Mas o que é que está trazendo ira para esse dragão? Quando você vai para o livro de Jó, que é o primeiro livro escrito da Bíblia, é Jó. Capítulo 1, o verso 6, Deus diz que houve uma reunião dos filhos de Deus e não era na terra. Porque ele pergunta para Lúcifer, você está vindo de onde? Quem te chamou para essa reunião? Você não representa nada. Ele diz, eu venho da terra. Lucas capítulo 4, ele diz para o próprio Jesus, olha, tudo isso aqui é meu, porque a mim me foi entregue a autoridade. Adão, quando cedeu e desobedeceu, ele botou uma placa no planeta sob nova direção, a direção de Satanás. E é por isso que a gente sofre. É por isso que nossos queridos morrem, é por isso que o casamento acaba, é por isso que o câncer chega, é por isso que crianças nascem cegas, é por isso que a injustiça, que partido nenhum vai resolver. O dragão, apesar de estar vivendo num mundo que ele recebeu a autoridade dada por nós para mandar e desmandar, tem uma coisa que está incomodando o dragão. Irou-se o dragão, ele está irado contra quem? A mulher. Mulher em Apocalipse ou na profecia é igreja. Deus não tem várias mulheres. Deus tolerou no Antigo Testamento a poligamia. Deus nunca concordou. Ele tolerou. Mas Jesus em Apocalipse, em Mateus 19, ele diz assim, ó, a carta de divórcio foi dada pela dureza do seu coração, mas não era assim no começo não. E quando Paulo diz assim, ó, você vai ser líder da igreja, é marido de uma mulher só. Todo mundo aí tem mais de uma, você não. Olha que coisa. Então, mulher, Deus não é o Deus de várias mulheres, não. Deus é fiel à sua noiva, que é a sua igreja. E quais são as características da igreja de Deus? Ela é sincera, mesmo com prejuízo pessoal. E o dragão está irado, como ele ficou irado com Jó, no capítulo 1, verso 6. Porque Deus olhou e disse assim, como é que você está mandando na terra? Ninguém me obedece lá não? Ninguém te obedece não. Você viu Jó? O sofrimento de Jó era a prova de que nós podemos ser fiéis. Aí Satanás acaba com a vida de Jó financeira, patrimonial, e volta no capítulo 2, verso 1, né? E aí, você está vindo de onde? Ah, eu estou vindo da terra, eu comando lá. E Jó, como é que ele está? Eu soube que você acabou com a vida dele, foi, mas ele continua o quê? Fiel. Ah, então, você também fica cuidando da saúde dele, você quer matar Jó? Você pode tocar na saúde dele, só não o mate. O dragão fica irado quando você é fiel.
Independente de qual seja o seu credo religioso. Eu não estou dizendo que é para você sair e vir para a minha igreja, não. Eu estou dizendo que é para você ser fiel à palavra. Coisa que você está vendo e está inventando desculpa. Não, isso aí é do Antigo Testamento. Mas o dízimo você pega. Não é? Não, a gente aqui só guarda coisas do Novo Testamento. Mas Malaquias está onde? Então a gente fica selecionando as coisas. O diabo não está irado com quem faz o que quer. Porque Caim fez o que ele quis, Deus não aceitou. O dragão ficou irado contra uma mulher que era pura e fiel. A igreja dele. E sabe o que ele fez? Foi guerrear contra o restante da descendência. Desde o Gênesis você vai ver lá que Deus colocou inimizade entre o dragão e a mulher. Que o descendente dela, Gênesis 3,15, faria o quê? Pisaria a cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher? É Cristo. E Cristo veio e fundou uma igreja. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Maria, como reconhecido agora pelo próprio Papa. Quem estabeleceu a igreja foi o próprio Cristo. E Paulo diz que ele é a cabeça da igreja. Por isso nós não temos chefe na igreja adventista. E foi pelejar contra o restante da descendência da mulher. E como é esse restante? Eles fazem o quê? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pronto. Eu não estou pedindo para você ser adventista. Eu estou pedindo para você ser fiel a Deus. Porque a Bíblia é como um peixe que a gente come com espinha e tudo. Eu estou te convidando hoje para você ser fiel. Porque senão a gente vai se perder como adventista, como batista, como católico, como assembleano, pentecostal, seja lá o que você for. Se você não for fiel à palavra, você está andando na escuridão. Esse é o clamor de hoje. Para você que começou há pouco tempo na igreja, ou para você que está há muito tempo, está tão acomodado que nem para a igreja vem mais. Hoje é um dia de decisão. Então, se há alguém aqui nesse auditório, que se eu não fizer o que eu estou fazendo aqui agora, eu não sou adventista. Eu sou um covarde. Se eu pregar e não fizer um apelo, eu posso ser qualquer coisa, menos adventista. Porque a igreja adventista existe para preparar um povo para se encontrar com Cristo. Esse é o meu papel, esse é o meu ministério. Então, se tem alguém aqui que ainda não tomou a sua decisão pelo batismo, para nascer de novo e ser fiel à palavra de Deus, ou na internet está conectado, aí vai aparecer um QR Code para você, nós vamos louvar. Qual é a música que nós vamos cantar? Mais perto quero estar. Mais perto quero estar. Olha aí. Vamos ficar em pé? Quem é que não quer ficar perto de Deus? Você pode perguntar a alguém se você quer ficar perto de Deus ou do demônio. Você pode perguntar a um cara usando droga lá e vai dizer, eu quero Deus. Você pode perguntar a um casal no motel traindo, você quer Deus? Eu quero Deus. Pronto, então viva de acordo com o que você botou no seu coração. Viva como quem quer viver ao lado de Deus. Se alguém sentir o desejo do coração de vir para ficar perto de mim aqui, porque hoje cada sermão meu eu tomo uma decisão. Hoje eu tomei uma decisão. Venha para perto de mim. E você que está na internet, entra no QR Code ou no chat ao vivo e vamos estudar a palavra. Vamos louvar? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti. Você sabe, não sabe? Vamos cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, mesmo que eu tenha prejuízo, que me una a ti.
És meu constante. Orar. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui, na solidão. Paz e conforto a mim. Teus braços estão. És meu constante orar. Eis. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar. Meu Deus. Minha alma cantará. A ti, Senhor. Cheia de gratidão. Por teu amor. Se você sabe cantar em outra voz, canta. Eis. Mais perto quero estar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, olha para nós, Senhor. Talvez a gente não tenha entendido ainda o nosso papel com o movimento profético. Não é para julgar pessoas, apontar o que está errado. Não, nosso papel é apresentarmos a palavra como ela é, clara em Jesus Cristo. Mesmo sem saber como o Senhor vai atuar, nós proclamamos, e o Espírito Santo é que toca, o Espírito Santo é que transforma, o Espírito Santo é que convence. Eu estou com essas pessoas aqui, não sei quais as decisões que elas estão tomando. Eu estou com outro grupo conectado a mim na internet, não sei qual a decisão que eles estão tomando, mas que a gente possa entender que o Senhor está voltando logo, que o inimigo vai fazer tudo para a gente não encontrar o caminho, mas que ele já foi vencido, nós sabemos. Então confiamos na sua guia, na sua proteção. Nos leve em paz e segurança e fortaleça a nossa fé em Ti. Nos dê ânimo para viver o que pregamos e para viver o que a Bíblia espera que vivamos. Em nome de Jesus, amém.